Pessoal, boa noite. Boa noite, Adma, Isabel, canal de ergonomia, Vitor. Olá, todo mundo. Ai, que legal. Ellen, Lele. Adma, a sua live foi linda hoje, parabéns, foi muito legal. Lá a gente tá com esse fundo porque depois a gente vai mudar e a gente vai para nossa tela, que é a tela de aula. É que quando eu ponho na tela de aula, a gente não consegue, eu não consigo mais ver o comentário de vocês, pessoal. Então assim, é só a gente ver quem tá entrando. André, um beijo. Vê se tá todo mundo ouvindo bem, dá um joinha. Policate! Oh, quanta gente querida! Olha lá. Gustavinho entrou também. Tassi! Deu certo, Tassi? Deu certo hoje, né? Vamos esperando um pouquinho. A Tassi me chamou perguntando se era ontem, né, Tassi? É ontem, cadê a live? Eu falei, não, é amanhã, amiga. É amanhã. Franciana, Renan, Dina, eu vi que vocês estavam me chamando, mas não dava para entrar. Minhas amigas estavam me chamando. Claudinha Paraíso, um beijo. Tá ouvindo bem, Dina? E eu não vejo, é muito comum os profissionais me perguntarem, né, principalmente da prevenção, Ana, como que você vende ergonomia? Como que você consegue fazer o empresário comprar o projeto inteiro de ergonomia? Eu tenho empresário que só quer comprar análise ergonômica, eu quero empresário que só quer comprar documento e ele não se interessa muito em fazer gestão, ele não se interessa muito em fazer a implementação, né? Então, quando você faz toda a sua proposta em cima de um projeto bem estruturado, é muito mais fácil o empresário entender a necessidade de ter um começo, meio e fim naquilo que ele está comprando, né? A gente tem que entender que design thinking não é brainstorm. As pessoas confundem e costumam chamar o design thinking de brainstorm, e não é, tá? Brainstorm, que é a criação de mindset, ideias, é uma etapa do processo, tá bom? Pessoal, eu agora vou virar minha tela para o nosso quadro, tá bom? E vou acompanhando o que vocês vão falando por outro aparelho, tá bom? Tá? Então, nessa condição, esse é um esquema de design thinking. Design thinking, a gente tem que entender que é uma ferramenta do designer. O designer, ele tem um conceito de que ele cria a partir das suas inspirações, ele cria para ele, né? Ele cria aquilo que ele sente inspirado dentro da sua necessidade, tá? O design thinking é uma ferramenta que ela é criada a partir da necessidade de um ser humano. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de criar algo que vai servir para alguém, tá bom? Então, esse é o conceito, tá bom? Então, eu coloquei até do lado. É um processo centrado no ser humano, tá? O design thinking sempre vai ser centrado no ser humano, tá bom? É uma ferramenta que a gente chama de ferramenta iterativa. Presta atenção, gente, não é interativa, não é iterativa a palavra certa do conceito do design thinking, tá? O que quer dizer iterativa? Quer dizer, trabalhar é ir e voltar, tá? De ida, iterativo, de ir e voltar.
é um processo que a gente chama de processo de um círculo contínuo. Então, eu tenho, dentro do Design Thinking, eu tenho etapas, tá bom? Então, a gente vai dividir nossa aula em duas partes, tá? Uma eu vou falar do conceito do Design Thinking, tá? Como que ela funciona, como ela acontece, e depois eu vou linkar com a nossa área de atuação, que é a área de prevenção e aplicação de todas as partes da análise ergonômica, implantação, desenvolvimento de projetos e entrega de projetos, tá bom? Mas para isso, para a gente entender esse raciocínio, a gente tem que entender como funciona essa ferramenta, tá bom? Então, a ferramenta do Design Thinking, gente, ela é dividida em partes, tá bom? Então, ela tem a primeira parte, que é a parte de inspiração, a segunda parte, que é a parte de ideação, e a terceira parte, que é a parte de implantação. São as três partes do Design Thinking, tá? O Design Thinking, ele tem a primeira parte, tá bom? Então, a primeira parte é entender. A gente vai entender que o princípio do Design Thinking é resolução de algum problema, tá? Então, ela é uma ferramenta utilizada para a resolução de algum problema. Então, como que eu vou entender esse problema? Tá bom? Então, a gente tem aqui essa parte de inspiração, é a parte do entendimento do problema. Então, a gente tem um processo de expansão e um processo de fechamento. Essa parte de inspiração a gente vai dividir em duas partes, tá bom? E a gente tem que seguir a etapa correta para a gente conseguir fechar esse processo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que eu tive que dar um pouquinho de distância. Vê se tá ouvindo bem, Gu. Vê se o pessoal da Joia tá ouvindo bem, porque eu tô sem microfone hoje, pessoal, tá? Então, dentro da inspiração, entender, sim, tá? Nós temos a primeira parte do processo de entendimento do problema, que é a parte de empatia. O que é a parte de empatia? É a parte da gente se colocar no lugar do outro. Quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma situação, eu preciso conhecer. Vamos trazer isso para o nosso lado. Eu fui chamada para fazer um projeto ergonômico em algum posto de trabalho. Como que eu como profissional, eu vou sugerir alguma coisa se eu não me colocar no lugar daquele trabalhador, tá? Então, o processo de empatia, a etapa da empatia é a primeira etapa do processo. É a etapa realmente da gente conhecer as dificuldades, as fragilidades daquele trabalhador, daquele grupo de pessoas que vai usar esse posto de trabalho, essa ferramenta, esse maquinário, né? Qual é o meu perfil? O que é entendido que é fácil fazer, o que é entendido que é difícil de fazer, tá? Então é a parte que a gente vai chamar de empatia, é a parte com que a gente conhece a fundo todas as etapas daquele processo, com as suas facilidades, com as suas dificuldades, né? Se nós estamos falando de um processo, uma encomenda de uma ferramenta para um PCD, de uma pessoa com deficiência, eu tenho que entender quais são as necessidades daquele usuário, tá? Não esqueçam que o Design Thinking, gente, ele é sempre utilizado centrado no ser humano. Então, nessa parte de empatia do Design Thinking, a gente tem que entender qual é a situação do ser humano que vai usar aquele projeto, tá? Então, assim, ali eu tenho qual é o peso desse pessoal, qual é a altura desse pessoal, qual é a força do pessoal, qual é a condição com que essa etapa vai ter que acontecer. Então, essa parte é a parte de empatia, a parte da gente se colocar na situação de alguém, tá? Eu vou dar um exemplo simples. Eu vou fazer uma análise ergonômica de um cortador de cana. Como que eu, Ana Thaís, que nunca cortei cana na vida,
vou avaliar uma pessoa, um cortador de cana, para falar se aquele facão dele, se aquela bomba ou aplicação de bomba costal é bacana ou não é, se eu nunca fiz aquilo, né? Eu não sei o que é aquela atividade, quanto tempo, quanto cansa isso, o que é fácil, o que é difícil. Tá? Então é a gente realmente se colocar na situação, fazer todo o levantamento daquele ser humano, das necessidades daquele ser humano. Primeira parte que a gente chama de parte de empatia, tá? A etapa da empatia, que está dentro da primeira parte do design thinking, tá? Que é a parte da inspiração, é entender o nosso público e a necessidade dele. Tá? Quando a gente fez todo esse levantamento, a gente vai para a segunda parte da primeira etapa ainda, tá bom? Que é a parte de definição. Eu fiz todo um levantamento e a partir desse levantamento, cada etapa ele vai ser dividido em parte de expansão e fechamento. Expansão é onde eu coleto e crio na minha cabeça dados, tá? Para eu fazer o fechamento. O fechamento é onde eu fecho a ideia da primeira expansão, tá bom? Então eu fiz todo um levantamento do profissional, do ser humano, da necessidade, e daí eu venho para a segunda parte, que é a parte da definição. O que é definição? A definição, ela tem a ver com algumas premissas que mais pra frente eu vou explicar, tá bom? Mas o fechamento aqui, ele tá muito relacionado a essas premissas que a gente vai falar já, tá? Mas aqui no processo de definição é onde eu vou, a partir daquele cenário que eu investiguei, eu vou definir as minhas necessidades. Então, a partir dali, a gente vai criar tal ferramenta, a gente vai implantar tal ferramenta. A partir desse problema, a gente vai precisar estruturar determinado equipamento, a gente vai ter que estruturar determinado mobiliário. Então, é nessa parte que a gente vai definir quais são as necessidades para eu suprir o problema que eu encontrei aqui, focado no ser humano que eu investiguei. Então, essa parte de definição, tá bom? Então, eu fiz um levantamento, fiz o meu fechamento, e o meu fechamento aqui, ele tem seria os pontos que eu, como técnica, como designer, como ergonomista, como profissional. Gente, design thinking, apesar de ser uma ferramenta do designer, né, é uma ferramenta aplicada a tudo a gente consegue aplicar, tá? Tudo que é projeto é considerado uma das ferramentas mais modernas, tá? Dentro da esfera empresarial hoje. É a ferramenta mais completa, tá bom? Depois vocês vão entender por que é a ferramenta mais completa, tá bom? Então vamos lá, fizemos o fechamento com a definição do que a gente entendeu ser necessário, tá bom? Daí a gente vai para a segunda etapa do processo. Na segunda etapa do processo, a gente vai para o processo de ideação. O que é ideação? É a parte de criar as ideias. Nessa etapa, eu posso ser sozinho, eu posso ser uma técnica, uma ergonomista, um designer, sozinho, não tem problema nenhum. Porém, nessa etapa de ideação, o design thinking, a metodologia é a multidisciplinaridade. Então ali, a partir do levantamento de um perfil, eu criei a necessidade, os pontos que eu entendo ser necessários, né? E agora vamos criar as ideias para a gente colocar definir esses pontos, né? Quais são as ideias para o meu projeto dar certo. Essa etapa é a etapa que a gente chama de brainstorm, né? Então vocês percebem que é uma etapa do processo, né? Quando eu falo de mindset, de formação de ideias, de criação de ideias,
a multidisciplinariedade dos profissionais, a gente está falando de uma etapa do Design Thinking, que seria essa etapa de ideação. Então eu volto novamente a começar um processo de expansão, eu volto a criar novamente. Então, ó, eu criei um processo de expansão, de investigação, fechei a minha ideia aqui, tá? Agora eu começo outro processo, é um processo de expansão novamente. Eu vou criar com uma equipe quais são as ideias interessantes para a gente colocar em prática. Então vamos imaginar isso dentro da área de atuação da ergonomia, dentro da área de criação, né? Então eu vejo que aqui para o meu público eu tenho que desenvolver um mobiliário, né? Meu mobiliário é um mobiliário que tem um mobiliário padrão de 1,60, de 1,75, tá? É um pessoal que tem que trabalhar em pé, é uma ferramenta, é um trabalho repetitivo, é um trabalho que tem determinada ferramenta que demanda um determinado peso. Bom, eu levantei qual é a problemática, qual é o perfil, quanto eles têm de dificuldade para fazer isso, tá bom? Levantei se faz rodízio, se faz pausa, fiz todo aquele levantamento. Mediante isso, eu tenho que fazer aqui. Bom, então eu tenho que primeiro melhorar essa ideia, melhorar esse posto de trabalho. Eu tenho que, bom, não faz pausa, eu tenho que colocar pausa. Não faz rodízio, eu tenho que colocar rodízio. A ferramenta é pesada, eu tenho que dar um jeito de deixar essa ferramenta mais leve. O que eu posso fazer com isso? Tá bom? Então eu defini os pontos necessários. Fui para a próxima etapa, a criação. Bom, eu tenho que fazer a ferramenta ficar mais leve. Eu, como ergonomista, tenho minhas limitações. Então, eu posso chamar um engenheiro mecânico, eu posso chamar um designer, eu posso chamar um engenheiro de produção, Quem é a minha equipe? É aqui que vão surgir as ideias para a gente solucionar esse problema. Então, aqui nas ideias, a gente começa um processo de expansão novamente. Tá? Então é o processo de ideação, onde todo mundo dá suas ideias, todo mundo cria necessidades, cria ideias, né? Pra gente começar novamente um processo do quê? De fechamento. Porém, esse processo de fechamento a gente começa na terceira parte do Design Thinking. Tá? Então, nessa condição, eu considero que esse processo é um processo não linear. O que é um processo não linear? É um processo que ele não tem regularidade. Por que isso? Né? Porque o que é ter regularidade? Eu começar aqui, vou e só paro a hora que terminar. O Design Thinking, ele não tem ele tem uma particularidade que ele constantemente, eu tô aqui, eu volto aqui de novo. Por quê? Cheguei aqui, alguém teve uma ideia, eu volto pra cá e vou pesquisar mais um pouco. Então eu tô constantemente pesquisando, analisando, verificando se tem novos pontos e tô aqui criando. Tá? Então isso a gente chama de um processo não linear, tá? Porém é um círculo contínuo. Cheguei aqui, eu começo novamente, tá? Como o que a gente falou da matriz Canvas, né? Que nós falamos na última live que nós fizemos sobre o método Canvas, que também tem esse mesmo círculo, que esse círculo chama círculo contínuo. Tá? Toda vez que você vê uma ferramenta com esse círculo, é uma ferramenta que nunca acaba. Você está constantemente mudando ela, constantemente adaptando essa ferramenta para que ela vá se retroalimentando e você ajustando para a sua necessidade. Então, Design Thinking, ela é bem parecida com a metodologia dela com Canvas. Canvas também, você vai alimentando, trocando os seus post-its e organizando de acordo com a sua realidade, tá bom? Então aqui temos o processo de ideação, tá bom? Criamos as ideias e daí a gente tem que ir o quê? Para a última etapa, que é a parte de implantação, tá? Na parte de implantação, nós temos duas partes. Tá? A parte de prototipagem e a parte de teste. Na parte
parte da implantação e entrega, implantação do quê? Do que das necessidades que eu levantei aqui nessa etapa, na parte de inspiração, tá bom? Então nessa etapa a gente vai criar uns protótipos, tipagem. Eu tenho que criar algo, tá? Que eu consiga usar. Eu tenho que criar algo que seja que a usabilidade tenha efetividade. Só que muitas vezes o que nós criamos aqui não vai dar certo aqui. Só que o que eu quero criar aqui, muitas vezes, tem custo alto. Como que eu vou colocar algo com custo alto se eu não fizer um teste antes, se eu não fizer um protótipo, se eu não fizer uma pré-avaliação daquele conceito? A chance, 50% é chance de dar certo e 50% é chance de dar errado em qualquer processo que a gente vai implantar, qualquer ferramenta, qualquer equipamento, qualquer mobiliário, né? Tudo na vida é 50% de dar certo, 50% de dar errado. Prototipação e na parte de teste, tá bom? Então na parte de prototipação é o fechamento, tá? Da parte de ideação, na parte expandimos aqui as ideias, a gente tem que fazer o fechamento, que é fazer os protótipos e colocar o projeto em uso, tá bom? Então é essa etapa aqui, tá bom? Na parte de protótipos, tá? Dentro da parte de protótipos a gente pode prototipar altura, eu posso prototipar uma pega, eu posso prototipar um diâmetro de um posto de trabalho, eu posso prototipar espaçamento, tá? Então imagina que eu vou mudar uma linha de produção e eu não concordo com aquela linha de produção. Eu vou mudar a linha inteira? Não, inicialmente eu mudo 1, 2 postos de trabalho, faço uma prototipagem, né? Faço aquela condição ser legal naqueles postos de trabalho e depois a gente vai fazendo de uma forma mais organizada, tá? Só que o que a gente tem nessa etapa, pessoal? Nessa etapa aqui, na parte de fechamento, de implementação, eu tenho que considerar as nossas premissas, tá? O que são as nossas premissas? As premissas é uma das etapas mais importantes do Design Thinking, tá? Então a primeira a gente já falou logo no início, eu tenho que fazer um mergulho, tá? Eu tenho que mergulhar na necessidade do usuário, que é isso que a gente fez aqui no processo de inspiração, na parte de expansão, tá bom? E daí eu vou para a segunda premissa e não vai dar certo. Esse é o grande erro de todo profissional, prevencionista, profissional de designer, de qualquer erro que a gente vai ter nessas premissas que eu vou falar agora, tá bom? Tudo que eu for desenvolver, eu tenho que obrigatoriamente ter que ter a premissa da desejabilidade. O que é a premissa da desejabilidade, pessoal? Tem que a pessoa, esse usuário aqui, tá desejando essa atividade, essa solução, tá? Então, a desejabilidade, ela é fundamental. Muitas vezes, a gente vai em um posto de trabalho, eu faço uma análise, vamos trazer para nossa área de ergonomia, tá? Eu venho aqui, fiz um levantamento de análise ergonômica, pontuei todas as minhas necessidades, resolvi fazer as ideias do que eu vou implantar e eu resolvo implantar. Mas eu não envolvi os trabalhadores nas minhas decisões. Então, será que eles estão desejando o que eu estou desejando? Esse é o grande erro das nossas implantações não darem certo, pessoal. Tá? Então, quando eu imponho alguma implantação, eu imponho que use uma ferramenta do jeito que eu quero. Eu imponho que pegue a ferramenta do meu jeito. Eu imponho que ele use a mesa nova que eu coloquei para ele. Eu imponho que
a tesoura que ele usava de um determinado momento, de um jeito, passe a ser de outro jeito. Ele não está desejando isso, porque ele não sabe, ele não participou das etapas do processo. Então, quando a gente fala de premissas, as premissas, elas são necessárias tanto nessa etapa quanto nessa etapa. É entender qual é o desejo daquele ser humano que vai usar. Ele está entendendo que é uma necessidade, ele está entendendo. A gente tem uma ferramenta, o Design Thinking, ele é muito claro para a gente em uma determinada marca que é o iPhone. Por que todo mundo gosta do iPhone? Tá? O iPhone, a marca é desenvolvida no Design Thinking, tá? Se vocês entrarem, todos os exemplos de profissionais que trabalham com Design Thinking, ele vai falar isso para vocês, tá? Então, assim, a marca da Apple, tá? O iPhone. O iPhone, ele tem um celular, o iPhone e o iPad, tá? Eles são aparelhos com uma singularidade, eles são simples, eles são clean, mas ele tem algo que as pessoas gostam muito, a usabilidade. Quando a gente fala de usabilidade, quer dizer, ele oferece tudo o que eu precisaria ter em vários equipamentos. Então, ele me oferece usabilidade, tá bom? Então, quando a gente fala de desejabilidade, o que eu desejo? Eu desejo algo para mim que seja fácil de usar, algo que seja viável, algo que seja simples, algo que me otimize, tá? Então eu desejo isso, tá bom? Então a desejabilidade é uma premissa, tá bom? A segunda premissa, tá? É a viabilidade. Viabilidade, quem assistiu a outra live da semana passada, nós falamos de plano de negócio. A viabilidade é o plano de negócio. Será que aquilo que eu quero criar é viável? Aquilo que eu vou criar tem a logística, eu tenho parceiro, eu tenho todo aquele processo do Canvas que nós criamos, que nós aprendemos na outra aula. Quem não aprendeu, vai lá no meu YouTube, né? No meu canal do YouTube, Ana Thaís Ergonomista, e clica lá que você vai assistir essa aula, tá? Então, quando a gente vem falar aqui de viabilidade, são todas aquelas etapas para a criação do meu projeto, da minha ideia, tá? Essa ideia que eu tive, esse protótipo, tá? É viável? A gente vai encontrar parceiro? A gente vai encontrar logística? A gente vai financeiramente, isso é viável ou isso não é viável? Eu ter uma ideia não quer dizer que minha ideia vai dar certo, tá? Eu tenho uma ideia, daí eu tenho que ver, essa ideia vai ser feita com qual material, vai atender o meu pessoal, eu vou ter financeiramente que investir quanto que isso vai me custar, quantos profissionais vão estar envolvidos, plano de negócio, gente. Então a viabilidade, ela é o plano de negócio para a sua ideia dar certo, tá bom? E a última é a possibilidade. Isso que eu tô querendo criar é possível? São as três premissas. O que é possível? Aquilo a minha ideia. Eu vou falar uma coisa, uma ideia bem simples, né? Que a gente estava vendo hoje. Nós fizemos um levantamento a gente estava levantando um problema em uma das empresas que eu trabalho, uma empresa de pecuária, tá? E a gente estava levantando assim, o que eu preciso criar e uma equipe para desenvolver, para solucionar alguns problemas que a gente está trabalhando com o programa de gerenciamento de risco, tá? Dessa fazenda. Daí a gente pegou e falou assim, qual é o maior problema que a gente tem hoje? Bom, o maior problema que a gente tem hoje é a queda de cavalo, né? Os nossos capatazes, os nossos vaqueiros, no momento de trabalhar com boi, com gado, né? Eles caem, porque pisa no buraco do tatu e eles caem, e o animal cai em cima, e a fratura que a gente sempre tem, ou a fratura de joelho, ou a fratura de ombro. Isso é um problema que a gente tem. O que a gente pode solucionar? Vamos implantar
um suporte para proteger joelho e proteger ombro, mas que suporte que seria? Daí a gente começou, daí um virou e falou assim, e se a gente amarrar ele num... As ideias surgem, gente, nenhuma ideia é descartada. Eu tenho ideias que são ótimas, ideias que são médias. Nessa etapa da ideação, qualquer ideia é bem-vinda, tá? Daí uma determinada pessoa falou assim, vamos colocar um cinto trava-quedas. A gente trava, mas como se coloca um cinto trava-quedas num cavalo que cai, né? O cavalo que tomba. Então são ideias que assim, vai ter algumas questões que a gente não tem solução para isso, tá? Então a gente vai entender aqui, qual é a possibilidade do que eu tô querendo fazer dar certo? Nenhuma. Tudo que eu colocar para essa situação, para essa condição, eu não vou resolver nunca esse problema, tá? Se alguém tiver aí alguma ideia, você me dá, tá? Mas a gente não vai. Então, qual a possibilidade do que eu levantei dar certo? Nenhuma. Por mais que eu não vou acabar com o tatu do mundo. Quem faz o buraco é tatu. Como que eu acabo com o tatu do mundo, né? Buraco vai sempre ter. O cavalo vai pisar no buraco e o cavalo vai cair, principalmente no momento que ele está correndo. Então são algumas realidades que nem sempre. Então a gente parou aqui, possibilidade. Não achamos. Todas as ideias que tiveram aqui, a gente não achou possibilidade nenhuma. Não é viável. Então assim, ao passo que a gente tem inúmeras possibilidades, tá? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. No frigorífico, tá? Então no frigorífico, num dos frigoríficos que eu cuido, nós compramos, inclusive o frigorífico que eu fui hoje, tá? Nós compramos estrechadeira, tá? Estrechadeira, normalmente eles estrecham dobrando o corpo, né? Compramos uma estrechadeira super bacana, super barata, pagamos um valor R$3.000 na estrechadeira e ele vai andando, né? E vai andando em volta do pallet estrechando. Então a gente entendeu que deu certo para fizemos o teste, compramos fizemos a prototipagem, deu certo, fomos lá e compramos mais 2, ficamos com 3. Quando a gente foi implantar num terceiro setor, o que aconteceu? Que é muito comum. Essa parte aqui de testes é a parte que a gente pega e a gente faz o fechamento, tá? O fechamento aqui na parte de testes. A gente verificou que a solução para esse posto de trabalho foi legal. Mas para esse posto de trabalho, para essa estrechadeira funcionar, eu precisei dimensionar de uma outra forma o posto de trabalho. Quando eu dimensionei o posto de trabalho de uma outra forma, eu prejudiquei outra atividade. Então, qual foi o teste? Não passou no teste para esse posto de trabalho, tá? Então, eu tenho na sequência, depois da estrechada do processo, eu tenho que passar o pallet estrechado, eu tenho que passar ele numa etiquetadora, onde ele vai ler aqueles testes para o embarque, né? Então o que acontece? Não deu certo. A próxima atividade ficou penalizada, não tinha espaço, eu não conseguia andar, gerei uma postura inadequada, então para esse posto de trabalho não dá. Numa visão do ergonomista, que ele não tem todas essas etapas, a partir do momento que eu coloquei a estrechadeira aqui no posto de trabalho, eu viro as costas e vou embora. Vocês estão entendendo qual é a necessidade da gente fazer o processo inteiro? O simples fato de eu comprar a estrechadeira e colocar lá para usar, não quer dizer que deu certo. Todo o processo tem que dar certo. Então, quando eu trabalho com todas as etapas do processo, tá? É muito mais fácil da gente ter um começo, um meio e um fim. E o que eu vejo é a grande parte dos profissionais desenvolvendo os seus projetos, tá? Desenvolvendo os seus programas de ergonomia, programas de gestão, onde a gente vai ver e fala assim, aonde é que a pessoa entende que isso daqui deu certo? O simples fato de você adaptar uma mesa, o simples fato de você
implantar uma pega diferenciada, não quer dizer que isso passou no teste. Daí eu preciso fazer a etapa de teste. Etapa de teste é o trabalhador, quando eu chego nessa etapa aqui, que é a etapa de teste, eu vou voltar novamente e eu começo. Lembra que é um círculo contínuo? Tá? Eu tô aqui, eu volto novamente para cá para entender o que eu implantei deu certo, o que eu implantei tá legal, o que eu implantei tá funcionando. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, nessa etapa a gente vai encontrar outros problemas e outras necessidades. Então, eu tenho que voltar novamente na fase e começar a fase de empatia e ajustar o meu projeto, ajustar o meu protótipo, ajustar a minha condição para novamente eu fazer o processo dar certo, tá? Então, quando a gente fala de na parte de ideação e na parte de definição, a desejabilidade tem que acontecer, tá bom? Quantas e quantas vezes, pessoal, o profissional não vai lá e dá um determinado treinamento na empresa, tá vendo que o profissional, tá vendo que aquele trabalhador viu que ele levanta peso, viu que ele pega peso de uma condição que ele adaptou, fez as adaptações todas lá do posto de trabalho, tá? Adaptou, levantou a altura de pega, tá? Mas ainda tem que existir a movimentação manual, tá? Fez todo o levantamento e ele fez o fechamento que precisa dar treinamento, tá? Precisa dar treinamento de deslocamento de cargas. Gente, isso é a coisa mais comum dos profissionais da nossa área, tá bom? Daí ele vem aqui. Daí ele vem... Bom, como que eu vou dar meu treinamento? Bom, meu treinamento que era um treinamento prático. Não, vamos dar um treinamento prático não, vamos dar um treinamento online. Não vamos dar um treinamento prático nem online, vamos dar um treinamento lá no posto de trabalho mesmo. Ou ele pode pegar, é uma prototipagem, eu simular um movimento adequado? Sim, vim aqui, bom, treinei o trabalhador. Quem me garante que o simples fato de treinar, e, gente, isso é o maior erro, achar que porque eu treinei ele vai fazer certo, tá? Isso é uma realidade que não existe. O trabalhador sempre fez errado a vida inteira. Não é um simples treinamento de 2, 3, 4 horas que você vai mudar todo o conceito desse trabalhador. Isso é um erro, tá? Então, ok, treinei, eu volto lá e eu começo a analisar tudo novamente.